Povo de Deus, estamos de volta. Tudo bem, povo? Chegando aqui para falar um pouco mais com vocês, né, nessa live que a gente tem aberta aqui. Agora há pouco o David falou um pouquinho com vocês aí, né? Nós vamos estar retomando aqui a live sobre a quem nós temos dado ouvido, né? O Senhor tem falado muito no meu coração. Olá, galera da Boas Novas, sejam bem-vindos. Você tem falado muito ao meu coração sobre essa questão de a quem nós iremos dar ouvidos, por quê, né? Nos últimos dias, né, o Senhor Jesus, ele falou que quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas, né? Então, quem são as igrejas, né? Muita gente nos nossos dias tem se confundido, né, com a ideia de que a igreja é um corpo de pedra, né? A igreja é um templo, né? Não estou aqui de forma alguma desfazendo de templos, né, nem da estrutura de forma alguma. Estou aqui para dizer para vocês que a igreja somos nós. O templo é o lugar de reunião dos santos, que são os templos do Espírito Santo, né, que é onde ele habita. O Senhor Deus, ele habita em você, ele habita em mim, ele habita em todos aqueles que fazem vontade de Deus, né? Então, nesse momento aqui, eu quero até trazer para vocês essa noção, né, que infelizmente muitos têm se perdido tanto na questão de responsabilidade, né, quanto na questão de entendimento, porque quanto mais tardios formos nesse entendimento de que quem é o templo do Senhor, né? O templo do Senhor, o próprio Deus falou para Davi, ó, eu não habito em templos feitos por mãos humanas, né? E se o problema é o Novo ou Velho Testamento, nós temos isso aí, o Davi, por exemplo, falando que Deus falando para ele através do profeta, né? Profeta Natan, que ele não construiria um templo para ele, não teria como um homem criar algo para Deus, né? Então, nós fomos os templos construídos pelo Senhor lá no Éden, né? E retomando aqui um pouco dessa noção, né? Deus, quando construiu Adão, né, como já falamos aqui, né, ele traz por meio da unidade ali, né, desde o início, a gente fala bastante de unidade aqui, façamos o homem em imagem e semelhança. Porém, o Adão um dia deu ouvidos à serpente com a mulher dele, né? Então, a partir daquela situação ali, nós temos o pecado que age hoje no mundo, né? Então, a quem nós damos ouvidos, né, vai ser o fator, né, determinante para os nossos últimos dias. Se nós estivermos dando ouvido para Satanás, como fez Adão, né, como já falamos aqui, se nós estivermos dando ouvido, né, a nossa forma de agradar a Deus, até como aconteceu com Caim e Abel, né? Caim naquela situação ali, que por causa de um culto matou um irmão. Você vai ter também ali Enoque, que agradou o Senhor a ponto do Senhor levá-lo para si, né? Enos antes também. A geração de Enos, né, que passa por Enoque e por Noé, você vai ver Noé, né, fazendo o que o Senhor deu de instrução para ele, que foi aquela grande embarcação que levou ele e todos os animais, né, para a salvação naquela situação ali, né, os últimos dias daquela época. E você vai ver também, né, que depois disso teve ali o filho de Noé, que desrespeitou totalmente o pai dele, não deu ouvidos para as instruções, né, de ter um bom relacionamento ali, foi lá e expôs a vergonha do pai, né, e os irmãos, né, foram benevolentes a ponto de ir lá e acolher o pai. E depois falamos também de Abraão, e antes de Abraão nós falamos de Nimrod também, que deu ouvido à própria carne, ao seu próprio poder, a ponto de se né, determinar ali alguém que poderia construir alguma coisa para benefício da humanidade, né? De novo,
constrói cidades, né? E constrói também uma grande torre, né? Que não é muito diferente dos dias de hoje, um monte de torre aí construída para pseudo-benefício popular, né? E hoje nós temos aí, né, essa situação agora do Abraão, como falamos na última live, né? O Abraão, ele foi pai de uma grande nação porque deu ouvidos ao Senhor. Ele saiu da sua terra, da sua parentela, daquele lugar de idolatria, né? Não deu continuidade, né, aos ofícios do pai, que era construir ídolos, Terá, né? Saiu dali, daquela situação ali de Ur, depois saiu de novo da outra terra, deu ouvidos ao Senhor e a gente já conhece a história de Abraão, né? Foi pai de grande nação, tá? Mas ele foi pai de uma grande nação, ele foi pai de multidões, ele é essa grande referência até os dias de hoje, né? Hoje a gente ouve falar de acordos de Abraão, né? Que está gerando bastante conflito por causa desses acordos, né? Uma situação onde você percebe que o Senhor, ele traz Abraão para uma terra longe daquele tipo de dependência ali de outros seres, de outros deuses, coisa e tal, né? E Abraão, quando ele é chamado pelo Senhor, ele é chamado para ser pai, né, de multidões. Mas essa multidão, né, ela sai a partir de uma pessoa que seria ali o filho da promessa. Mas só que, de novo, nós temos Abraão, né, como aconteceu com Adão, dando ouvidos, né, à mulher, né, e não consultando ao Senhor, assim como Adão fez. E por esse não consultar ao Senhor, deu origem a um outro povo, uma outra pessoa, no caso ali ao Ismael, né? E a partir desse não dar ouvidos ao Senhor, né, assim que Isaac nasce, né, como foi a promessa de Deus, acontece ali já um grande problema, né? Aí você vê que mesmo os pais da fé têm ali seus momentos de não dar ouvidos ao Senhor, dar ouvidos a outras situações, né? Ou a carne, ou a necessidades, né? E por conta de uma situação de ansiedade, Abraão ali naquela situação, ele dá ouvidos à mulher, né? E tem um filho com a concubina, né? Agar, e dali nasce Ismael, né? E aí o que acontece? O dia que nasceu o filho da promessa, que era aquele que ele deveria dar ouvidos e aguardar no Senhor a vinda desse filho, né? Porque Deus sabia o momento que Abraão estaria preparado para ter esse filho. E não era naquela situação, né? E a Isaac chega, né? Inclusive até o nome dele é vinculado à ideia de Sara ter rido, né? Daquela situação ali de ser uma mulher idosa, né? E poder dar luz ao filho, né? A contraponto de uma vida inteira sem poder dar filhos, né? Era totalmente estéril. Mas o Senhor, mesmo assim, né, sendo ela idosa, né, abriu a madre dela, contrariando todas as expectativas, e vem Isaac naquela situação ali. Mas só que o Senhor um dia, assim como ele falou que daria Isaac, ele pediu Isaac para Abraão, né? Só que nessa situação ali, Abraão, ele ouve o Senhor e leva Isaac para aquilo que seria ali um possível sacrifício, né? Mas muita gente assim fica, poxa, mas por que o Senhor pediu isso? Né? Por que o Senhor pediu isso para Abraão? Né? Creio que nessa situação aí, Deus estava ali fazendo uma avaliação do seguinte, tá? Muitas pessoas elas não conseguem considerar isso, né? Lá em Ur dos Caldeus e as terras ali circunvizinhas, era de costume naquela época, historicamente falando, os pais sacrificaram seus primeiros filhos, né? Para ter benefícios.
né? E a santidade Moloque, ele pedia o primeiro filho, né? E as pessoas eram, por conta de ter benefícios, riquezas e coisa e tal, eles faziam sacrifícios ao Moloque dos seus primogênitos, né? Eles tinham essa disposição, era cultural, né? Para ter benefícios, serem ricos e engajados na sociedade daquela época. Eles faziam esse sacrifício dos filhos, né? Mas só que ao contrário de Moloque, o Senhor, o nosso Criador, ele pediu a Isaac, Abraão obedeceu, mas ele não quis o sacrifício de Isaac, ele providenciou o cordeiro, né? E nos dias de hoje, eu tendo essa analogia, né, Abraão foi ali naquela situação ali, mesmo depois de ter desobedecido ali na questão com Agar, ele foi obediente na questão com Isaac, né? E a partir dali, Deus faz uma aliança com Abraão e a descendência de Isaac vai trazer o nosso Salvador Jesus Cristo, né? Que também foi a providência de Deus, né? O Cordeiro que tira o pecado do mundo, assim como naquela situação ali com Isaac, né? Que o Senhor também providenciou para aquela descendência, né? Aquele povo ali, o Cordeiro. O Senhor para os nossos dias, para a nossa vida eterna, né? Nos providencia também o Cordeiro, né? Olha o Napoleão Nascimento aí, seja bem-vindo, meu amigo. Então, assim, sempre quando nós temos alguma situação, né, de problemas e que o Senhor pede alguma coisa, por mais difícil que seja, a nossa resposta para Deus, né, ela pode ser positiva ou negativa, né? Mas a partir do momento que eu dou uma resposta negativa para Deus, sem confiar, sem ter fé que o Senhor, Ele sabe da situação e tudo aquilo que vai acontecer ali, vai acontecer porque você sabe que Deus quer o melhor para a sua vida, você vai fazer, você vai dar seu passo de fé e vai fazer. Eu estou falando que é fácil. Nem para mim também não seria nada fácil, né? O meu primogênito pegar ali, porque Deus, o Senhor, vai ali e pede o seu filho como um sacrifício para ele, coisa e tal. Mas só que percebemos por conta de um contexto geral, né? O Senhor está fazendo ali um teste com Abraão, né? Tanto que ele não deixa, ele providencia o cordeiro e aquele sacrifício ali ele não é necessário. O sacrifício, na verdade, estava na disposição. Então, assim, você percebe que Abraão ele está ali naquela situação ali mesmo com o coração partido, disposto a obedecer, porque a desobediência de Abraão em algumas outras vezes, se você for estudar a história de Abraão, custou alguma coisa. Então, tipo, no caso da obediência de Abraão, não custou nada. Você está entendendo? Então, é melhor obedecer do que sacrificar. Entende? Então você percebe ali que, por exemplo, a desobediência de Abraão gerou ali para Ismael o afastamento dele de Ismael. Não necessariamente teria que ser assim se ele tivesse simplesmente obedecido ao Senhor. Olha que sacrifício que ele teve que fazer. Ele teve que se afastar de Ismael. Ismael não poderia herdar aquilo que o Senhor ia dar para ele. Quem ia herdar o que o Senhor tinha para ele era Isaac. Entende? Então, hoje, analisando essas situações, é muito melhor dar ouvido ao seu Senhor, à voz de Deus. Que a partir do momento que eu dou ouvidos à voz de Deus, eu colho bênção. Né? Eu estou provando para você praticamente aí com quase Gênesis inteiro, que as mesmas pessoas, quando deram ouvidos ao Senhor, colheram bênçãos. As mesmas pessoas, quando não deram ouvidos ao Senhor, colheram maldições, né? Na última live que eu falei sobre Noé e Cã, você viu ali que Cã, ele colhe uma grande maldição, né? Por quê? Porque ele poderia ter honrado o pai dele e não fez, né? E o Noé também, ele poderia não ter feito aquilo com o filho, amaldiçoado o filho. E a galera da Inova Gospel, sejam bem-vindos. Noé poderia talvez não ter que amaldiçoar Cã se ele não tivesse buscado no vinho, naquela situação ali nas uvas, né? Aquele vinho que ele se embriagou,
a sua satisfação. Ele foi buscar em uma outra coisa uma satisfação que gerou todo aquele constrangimento. Você entende? Então, assim, quando nós buscamos em outras situações, né, satisfações, buscamos em qualquer outra coisa que não é Deus, a nossa razão de ser, nós geramos maldição ou colhemos maldição, né? Então, assim, a Bíblia ela é uma carta de amor de Deus. Eu considero a Bíblia como uma carta de amor de Deus, porque ali tem todas as recomendações possíveis para você errar ou acertar, né? E já demos um passeio aí de Adão até Isaac, né? Nós vamos ver também aí que Isaac mais para frente, né, vai seguir uma vida de obediência, vai ser também pai, não vai ser fácil para ele também ser pai, né? Ele vai ter ali um momento de esterilidade com a esposa dele, né? Mas dali vão nascer duas sementes, né? Que vai ser o tema da nossa próxima live, que é Esaú e Jacó, né? E a gente vai ver mais à frente, em Esaú e Jacó, né? Que um deu ouvidos e o outro não deu ouvidos. Um fez as suas vontades e o outro não fez a vontade de Deus, e um fez a vontade de Deus e outro sim, outro não. Você vai ver aí, cara. Né? Chegaram? Então, assim, gente, tá. Então, assim, a minha amiga aqui de trabalho chegando aqui. Então, eu vou ser bem sincero e categórico com vocês. Gente, vamos ouvir a voz do Senhor, né? Temos aí Abraão e Isaac, né? Duas pessoas, dois seres, dois que fizeram aí o Isaac ali naquela situação também. Isaac ali naquela situação também, ele foi obediente ao pai, né? Isaac naquela situação ali, ele foi até o fim com o pai, né? E você vai perceber que Isaac também vai colher frutos disso, né? E até chegar ali a Esaú e Jacó, Isaac também percorre, né? Uma vida ali de ouvir ao Senhor, ouvir os conselhos do pai, entende? De ser abençoado pelo pai dele, que é no caso Abraão, né? E receber, né, de uma vida de obediência ao pai, de uma vida de obediência a Deus, todos esses ensinamentos e as bênçãos do pai. Isaac já recebe uma grande herança de Abraão, né? E sempre foi um filho obediente, né? Mas nós vamos ver no próximo capítulo dessas histórias, né, através de Esaú e Jacó, que um vai seguir uma vida, né, de obediência e outro não, né? Então, quero te fazer esse convite, né? Quero mandar aqui um abraço aqui, Delícias Delicadas. Seja bem-vindo. E quero dizer para você, vamos acompanhar aqui junto conosco essa série, né, de a quem temos dado os ouvidos, né? Temos dado ouvidos a quem? Nesses últimos dias é muito importante, meu irmão. Vê Santos, seja bem-vindo. É muito importante a gente saber a quem estamos dando ouvido. Boa tarde, criaturinhas. Seja bem-vindo. Se eu tenho dado ouvidos ao Senhor, né, eu mostrei aqui no decorrer da história bíblica, né, que Deus, Ele é fiel. Que Deus, boa tarde, meu irmão, Vê Santos, seja bem-vindo. Deus, Ele é fiel. Deus, Ele é fiel. Quando Ele te chama para fazer alguma coisa, pode demorar alguma bênção a chegar, pode acontecer aquilo que o Senhor te prometeu não vir exatamente naquele momento que você está ansioso e querendo que aquilo aconteça, né? Mas quando vem essa bênção, ela vem pelo Senhor sabendo que você está preparado para receber aquilo, né? E uma coisa que eu tenho certeza absoluta é que o Senhor, Ele não vai trazer nada para mim que vai gerar para mim algum tipo de maldição ou algum tipo de prejuízo. E para isso acontecer, nós vemos aí pela vida de Abraão, como falamos aqui,
a nossa disposição em obedecer, ela tem que estar alinhada com os propósitos de Deus, né? Deus, ele não vai trazer nada para mim nem nada para você que vai te custar a sua salvação, por exemplo, ou o seu relacionamento com ele, né? Então, assim, nossas escolhas, quando elas estão alinhadas às escolhas de Deus, a gente colhe muitos benefícios do Senhor. Mas nós temos que ter esse alinhamento, nós temos que ter um relacionamento, nós temos que ter um diálogo com Deus, onde Ele fala e você obedece, onde você fala, Ele te ouve e te dá as orientações de um bom pai, né? Então, precisamos estar atentos à voz do Senhor, porque vai ser um fator determinante, né, nesses últimos dias, né? Jesus, ele foi categórico. Nos últimos dias seriam como nos dias de Noé. Poucos foram, ou pouco foi aquele que deu ouvido ao Senhor, e o único que ele e sua família foi salvo foi o Noé, porque deu ouvidos ao Senhor e pregou o evangelho da época, né? Você vai ver em Abraão que tinha um monte de gente lá na terra dele, né? Por que ele foi o único que deu ouvidos ao Senhor, né? E fez aquilo que o Senhor pediu para ele fazer, né? Então, assim, mesmo que sejamos poucos, às vezes até meio bem desafiador você dar ouvidos à voz do Senhor na sua sociedade, que geralmente é muito materialista, né? É uma sociedade que é muito voltada para bens agora e já e coisa e tal, né? Mas tem um benefício eterno vindo por parte do Senhor a partir do momento que nós ouvimos e obedecemos a sua voz, né? E Jesus, ele foi categórico. As minhas ovelhas são aquelas que me ouvem. Quem não me ouve não é minha ovelha. Simples assim, né? Temos aqui Inova Gospel. Quando tiver com os pastores Rogério e Jânia, dê abraços neles. Com certeza, meu amigo. Vamos sim mandar um abração. Eles estão para vir aqui hoje. Eu falo para eles aqui que você mandou um abraço. Ó, beijão para você. Beijão para todos vocês que estão nos ouvindo aqui nessa tarde. Vamos dar ouvidos ao Senhor, gente. Pelo amor de Deus, Jesus Cristo está às portas. O verão está próximo, ou o verão já está aí, né? E Jesus Cristo, ele vai voltar e vai se encontrar com uma noiva madura, uma noiva obediente, que ouve a voz dele e cumpre aquilo que ele pediu, né? O grande pedido para o Senhor, no grande pedido que Jesus fez para os nossos dias, né? E que nós temos que começar a pensar como cristãos, ou pensar como aqueles que querem obedecer ao Senhor, é sobre o ID, né? Se hoje, nos nossos dias, nós estamos em situações, estamos em locais, onde a minha boca ela só fala de dinheiro, a minha boca ela só fala de questões financeiras, a minha boca ela só fala de problemas, e não fala do amor de Jesus Cristo, não fala dos últimos dias, não fala de que para onde você está indo, a quem eu tenho dado ouvidos, ou como que eu sou obediente à voz do Senhor. Eu tenho que começar a perceber que, opa, meu coração está cheio de quê, né? Então, Deus fala aos nossos ouvidos, nosso coração, quando ele está disposto a obedecer, ele obedece, ele faz. Então, essa é a dica aí para todos nesse dia. No próximo encontro aqui, a gente vai estar falando sobre Esaú e Jacó, né? E as consequências de quem deu ouvidos ao Senhor ou não. Valeu, galera!